Bom dia. Agradecendo a Deus, mais uma sessão, nossa 15ª sessão ordinária de 21 de maio de 2019, registrando a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico Desterro, conselheiro Josué Filho, conselheiro Mário Melo, auditor Mário Filho, auditor Luiz Henrique, procurador João Barroso, da secretária em substituição, doutora Patrícia Lacerda, das taquígrafas, dos servidores, advogados. Obrigada pela presença. Registrando a ausência do conselheiro Júlio Cabral por motivo de férias, conselheiro Ari Moutinho, motivo justificado, e Alípio Reis Firmo, curso de doutorado fora do Estado. Passamos à fase de expediente. Expediente da lavra do conselheiro Mário de Mello, através do qual solicita a suspensão do usufruto de suas férias relativa ao presente exercício, que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Ofício 26 de 2019 da lavra do Dr. João Barroso, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, solicitando autorização para a participação na reunião do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, a ocorrer em Belo Horizonte, entre os dias 27 a 28 de maio deste ano. Registro que já deferi o pedido e já determinei a adoção das medidas cabíveis. Aviso 236 de 2019 da lavra do ministro José Múcio Monteiro, presidente do Tribunal de Contas da União, através do qual agradece e parabeniza a participação das servidoras Anete Jeane Ferreira e Lane Meire Iglesias, em oficina de planejamento referente à auditoria coordenada em unidades de conservação brasileiras, realizada entre 8 e 12 de abril, no corrente ano, na sede do TCU, em Brasília. Esta presidência vota pelo elogio às referidas servidoras e pelo registro em suas fichas funcionais. Senhora presidente. Coloca em discussão. Manifestando acerca dessa matéria, para registrar que o Tribunal de Contas foi o primeiro tribunal a fazer auditoria unidade de conservação, inclusive no evento aqui que foi feito na época da presidência do conselheiro Érico Desterro, internacional. Nós conversamos com o presidente do TCU à época e sugerimos que fosse feita essa auditoria coordenada nos estados da região norte, ou seja, no Brasil todo. Isso realmente tomou impulsos muito interessantes e o tribunal, que já havia feito seu trabalho, foi o precursor, repito, vem recebendo constantes elogios acerca desse trabalho desenvolvido pelo nosso departamento, que aqui eu quero reiterar a competência de todos, capitaneada pela nossa diretora, Anete Jeane Ferreira, e que vem, repito, sendo motivo de grande orgulho para todos nós. Coloco em discussão, conselheiro Érico, conselheiro José Filho, conselheiro Mário de Mello, conselheiro convocado Mário Filho. Da mesma forma, de acordo. Aprovado. Ofício número 61 de 2019 da lavra do senhor Euclides Machado, presidente da Câmara Municipal do Careiro, encaminhando o decreto legislativo 3 de 2019, através do qual o citado Poder Legislativo, mantendo parecer prévio desta Corte, reprovou a prestação de conta da Prefeitura referente ao exercício de 2012 sob responsabilidade do senhor Joel Rodrigues Lobo. Passamos a indicações e propostas. Vai falar, Júlio? Doutor Érico. Facultada a palavra. A palavra, cumprimento-a Por não. e estendo esses cumprimentos a todos os senhores conselheiros auditores e ao ilustre procurador-geral, e é da Procuradoria que eu quero falar hoje. Eu fiquei muito orgulhoso em pertencer a esses quadros
e ver que o ranking da transparência, que agora já atinge todas as câmaras municipais dos 62 municípios do Amazonas, coordenado pela eminente procuradora Evelyn Freire Carvalho, já anuncia para o mês de agosto também toda a transparência na área estadual. É um trabalho calado da Procuradoria, do procurador e da sua coordenadora, em gráficos muito bem ilustrados, que de num relance dá-se para ver as resultantes obtidas por cada um. Daí a razão, senhor presidente, de eu estar registrando esse voto, que creio que seja do tribunal como um todo, a Procuradoria, na pessoa do eminente procurador e da coordenadora doutora Evelyn. Era só. Essa matéria está publicada no site do tribunal. Só no site do tribunal. Esta presidência também se associa à manifestação de parabenização aos procuradores do Tribunal de Contas. Endosso as palavras do Sua Excelência, o conselheiro José Cláudio Souza Filho, presidente. Igualmente, excelência. Igualmente, presidente. Da mesma forma. Ok. Ainda indicações e propostas? Presidente, Por não. eu gostaria de dar conhecimento ao Tribunal Pleno que nós, de 3 decisões monocráticas que foi indiferido, pedidos de medidas cautelares, as duas primeiras em razão da ausência de fumaça do bom direito e a terceira em razão da ausência do perigo na demora. Ateniente às duas primeiras, foi referido nos autos do processo número 344/2019, que trata de representação formuladas pela empresa SL Serviços de Lavanderia, em fase da Suzan, requerendo a manutenção da prestação de serviços da lavanderia da maternidade Cidade Nova, Dona Nazira Dal, e a quitação do suposto débito. E do processo 510 de 2019, que trata da representação formulado pela empresa Medley Johnson, de comércio e representação de produtos hospitalares limitada, requerendo a suspensão do pregão eletrônico número 051 de 2019, no qual tem objeto eventual fornecimento de fita teste para glicose, para demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus e outros órgãos a ela vinculados. Já a terceira e última, preferi no processo 460 de 2019, que trata de representação formulada pela Secretaria-Geral de Controle Externo dessa Corte, em face do senhor Betanael da Silva D'Angelo, prefeito de Manacapuru, para apuração de supostas práticas de nepotismo por 69 servidores em cargos comissionados. Obrigado, presidente. Passamos à fase de distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 5. Conselheiro Júlio Pinheiro, 9. Conselheiro Érico, 4. Conselheiro Josué Filho, lote 1. Conselheiro Ari Moutinho, 8. Lote 8. Conselheiro Mário de Melo, 7. Lote 7. Conselheiro convocado Mário Filho, 3. Lote 3. Auditor Luiz Henrique, 6. Lote 6. Auditor Alípio Filho, 2. Lote 2. Encerrada a distribuição, passamos a julgamento adiados. Pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos um processo de número 1940/2016, o qual retorna à vista do conselheiro convocado Luiz Henrique,
Ressalto que, quando do pedido de vista, já haviam votado o conselheiro Érico, que manteve seu voto, conselheiro Júlio Pinheiro e conselheiro Mário de Mello, que acompanhou o voto vista do conselheiro Júlio Pinheiro. E o auditor Mário Filho, que entendeu que a Fundação deva prestar contas, mas seria preciso uma inspeção extraordinária para quantificar o valor empregado de recursos públicos. Dessa forma, passo a palavra ao conselheiro convocado, Luiz Henrique. Obrigado, senhora presidente. Excelências, sobre essa questão, né, se a FAS, Fundação Amazônia Sustentável, é jurisdicionada ou não dessa corte, pedindo licença, conselheiro Érico, né, e cumprimentando pelo seu voto, pedindo licença para apresentar um voto alternativo, eu vou seguir uma doutrina autorizada que entende que, após a emenda 19 de 98, a emenda constitucional 19 de 98, é possível que as fundações públicas elas tenham natureza jurídica de direito privado ou direito público. Então, excelência, eu entendo que essa fundação, da forma como foi criada pelo Estado do Amazonas, ela é uma fundação pública de direito privado, devendo sim prestar contas a essa corte, sendo, portanto, jurisdicionada do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Essa é a minha opinião sobre essa preliminar, excelência. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu confesso que já não tenho mais a lembrança exata dos posicionamentos dos senhores conselheiros do tribunal sobre o assunto. Não sei dizer se nós estamos aqui apenas neste momento discutindo a questão da preliminar ou se envolve a situação como um todo, né, mérito inclusive. O meu voto está disponibilizado já há algum tempo e é do conhecimento geral. O meu entendimento, para resumir, é o que o tribunal já havia assentado em outras duas ocasiões, conforme eu demonstrei naquela ocasião. O tribunal já decidiu aqui que a forma de fiscalização dos recursos entregues à Fundação Amazônia Sustentável é diferente, não que o Tribunal de Contas não deva fiscalizar o emprego desses recursos. Isso nunca foi defendido por mim. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas deve fiscalizar qualquer recurso público do Estado do Amazonas repassado a entidades privadas, que é o caso. Assim como faz quando examina convênios e outras transferências. O que, no meu voto agora, eu proponho é exatamente que o tribunal não pode fiscalizar a Fundação Amazônia Sustentável como se órgão da administração pública fosse. É só esse o ponto, talvez, de divergência aqui. E o meu entendimento é de que, do jeito que está sendo feita a análise neste processo, é exatamente isso que está acontecendo. O tribunal fiscalizou a Fundação Amazônia Sustentável como se fosse uma autarquia ou uma fundação de natureza autárquica. Se prestarem atenção para os relatórios técnicos, lá estão análises semelhantes às análises que são feitas, por exemplo, sobre a demonstração contábil de uma autarquia, envolvendo recursos, inclusive, que são recursos privados. Recursos, por exemplo, que foram repassados pelo Bradesco. O tribunal não tem competência para isso. O que eu apenas sustento é isto. Não é, e divirjo respeitosamente de Vossa Excelência, esta fundação, ela não é uma fundação, ainda que essa nomenclatura a mim soe complicada, mas não é uma fundação pública. Mesmo admitindo a existência dessas fundações, não é o caso desta. Ela não é uma fundação pública, com personalidade jurídica de direito privado. Não é. Não é o caso aqui.
E, portanto, o meu voto é neste sentido, no sentido de que o tribunal deve fiscalizar. Aliás, já devia ter fiscalizado, porque esses recursos foram empregados lá na década ainda, em 2000 e não sei o quê, 2008, 2009, e nós estamos em 2019. E já antes havia uma decisão do tribunal no sentido e determinando que essa fiscalização fosse feita pontualmente sobre os recursos. E uma vez extintos esses recursos, conforme afirma a Fundação, não há mais o que o tribunal fiscalizar nesta Fundação. Não há mais recursos públicos nesta Fundação a serem fiscalizados pelo tribunal. O tribunal vai continuar fiscalizando até quando esta Fundação, se não há mais recursos públicos geridos por ela? É o que está dito na demonstração. Então, nós vamos estar numa situação em que daqui a 10 anos estaremos fiscalizando a Fundação Amazônia Sustentável sem que haja recurso público lá dentro. A não ser que, de novo, o Estado do Amazonas aporte recurso público, mas não é o caso. O Estado do Amazonas aportou recurso uma única vez. Esses recursos já estão exauridos e eu não vejo como o tribunal vai continuar fiscalizando a Fundação Amazônia Sustentável. Então, meu voto é este, Excelência. Mantenho meu voto, respeitosamente de quem pensa de forma diferente, mas creio que não cabe ao tribunal fazer essa fiscalização do modo que fez neste processo. O meu voto, portanto, é no sentido do arquivamento deste processo, remessa do processo ao Ministério Público do Estado, que, por sinal, anualmente tem emitido pareceres sobre a regularidade do funcionamento da Fundação Amazônia Sustentável. É só estar no sítio eletrônico da própria Fundação, todos os pareceres dessa Fundação lá. E o tribunal, infelizmente, com um delay exagerado, está agora querendo fazer, há uma proposta, inclusive, do conselheiro convocado, de fazer uma inspeção extraordinária sobre esse recurso. E, portanto, eu sou completamente contrário a isso. Meu voto é pelo arquivamento deste processo e pela remessa dessa decisão ao Ministério Público do Estado. Era o último voto a ser colhido, era do auditor Luiz Henrique. Fica vencedor o voto do conselheiro Júlio Pinheiro, que foi acompanhado pelo conselheiro Mário de Mello, pelo auditor Mário Filho e agora pelo auditor Luiz Henrique. Então, dou por aprovado por maioria contra o voto do conselheiro Hélio. Eu só queria relembrar essa decisão. Qual foi esse voto? Só quero, presidente, aproveitar as palavras do conselheiro Érico. Se não há mais recurso público agora na Fundação, e se o Ministério Público está fazendo, é porque não há recurso público, mas que houve recurso público utilizado, e exatamente essa questão que o tribunal tem que definir. Se é legal, se a utilização dos recursos públicos foram dentro dos critérios de legalidade ou não, rejeitar ou aprovar as contas. É só isso que precisamos dizer. Certo. E no caso concreto, o julgamento foi aprovando ou rejeitando as contas? Não tem aprovação nem rejeição. Vossa Excelência que no futuro dará vazão a dizer que se as contas serão, porque Vossa Excelência é o relator das contas. Sim, mas então a decisão Mas qual é? tem que ser agora, Excelência. Não, espere. A decisão, Qual é a decisão? A decisão está mandando reinstruir o processo? A decisão está determinando que a competência é do tribunal para apreciação dessas contas, porque tem dinheiro público. Ponto. É essa a decisão. E não a remessa para o Ministério Público. O conselheiro Érico foi vencido. Ele era o relator. Ele é divergente do entendimento vitorioso. Acho que a senhora tem que designar um novo relator. Não, isso aí eu vou examinar, meu caro amigo conselheiro Josué. Eu entendi perfeitamente a sua preocupação. Agora, se de fato esse processo retornar a mim e eu não conseguir relatá-lo a partir daí, eu simplesmente largo o processo, porque eu não sei nem como é que o tribunal vai retomar essa Mas, conselheiro Érico, existe a inspeção feita pelo tribunal, o processo teve início, meio e fim, porque senão sequer teria iniciado. Sim,
Então, a partir do momento em que existe a inspeção do tribunal, existe o parecer do Ministério Público, existe o laudo conclusivo do órgão técnico, nós precisamos só dizer, não, as contas, o que o órgão técnico eventualmente arguiu, não será motivo de uma apreciação para rejeição ou, eventualmente, o contrário. E, assim, o parecer do Ministério Público. A questão é simples, exatamente cumprindo aquilo que diz a resolução número 19 de 2013, que fala exatamente aquilo que bem exposou aqui o conselheiro Luiz Henrique. Bom, eu vou aguardar a decisão do tribunal e, se o processo voltar a mim, eu vou examinar o que será feito. Então, passamos a pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos 3 processos que tratam de embargos. Estão apensos e retornam após vista do Ministério Público. Dessa forma, considerando que me encontro impedida nos referidos processos, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello. Receba, presidente de Vossa Excelência. E como Vossa Excelência já especificou, trata-se de 3 embargos, um de número 1535, que está apenso ao 6272 de 2011 e o 2200 de 2014. O relator conhece e nega provimento nos 3 embargos. Passo a palavra ao parquet para que se manifeste. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. O Ministério Público, na mesma esteira do voto do relator, também conhece dos embargos, no entanto, no mérito, nega provimento. Dou por aprovado e devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. A pauta do auditor Mário Filho, temos um processo, o de número 1652, 2014, que após vista do conselheiro Érico, que não juntou manifestação no sistema, dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, indago se o conselheiro deseja se manifestar em sessão. Conselheiro Érico. Sim. Ao pedir vista, eu verifiquei que o processo está sendo julgado regular Com ressalvas. com ressalvas. Eu indago ao eminente relator se esse voto foi modificado depois do meu pedido de vistas ou não. Houve uma modificação. Um dos responsáveis compareceu ao gabinete e me prestou alguns esclarecimentos que me motivaram a retirar algumas irregularidades. Certo. Então era isso que eu estava querendo me rememorar, porque de fato essas vistas solicitadas já foram há algum tempo e no meu modo de ver havia uma contradição entre a conclusão que envolvia apenas a responsabilização de um dos gestores, mas creio que o voto proposto era pela irregularidade em relação a um dos gestores e foi modificado para regulares com ressalvas. Agora, então, nós estamos perfeitamente de acordo. Não tenho nada a opor ao novo voto. Então, pacificado, dou por aprovado o processo. Ainda em julgamentos adiados, pauta do auditor Luiz Henrique, temos um processo de número 2404, 2018, que retorna após vista do procurador do Ministério Público de Contas, que não juntou manifestação. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, indago se o procurador deseja se manifestar em sessão. Não, Excelência, obrigado. Então, de acordo com o voto do auditor, está aprovado o processo. Passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 5 processos. No primeiro processo, de número 12.763, 2017, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Não, essa representação, Excelência, eu estou fazendo uma propositura a Sua Excelência o Conselheiro, aliás, concordando com Sua Excelência o Conselheiro,
relativamente à questão da remessa ao TCU. Porque como tem recurso de contrapartida, são 300 mil de recurso federal e 4 mil e poucos de contrapartida. Então a proposta, acatando a parte do voto de Sua Excelência que remete ao TCU, por se tratar de recurso federal, mas julgar improcedente relativamente com relação à contrapartida, já que não houve prejuízo nem interesse público para a realização do certame. Então, os 4 mil e pouco, não encontramos subsídios que pudesse levar ao acatamento da representação e que a prestação de contas, obviamente, vai aferir se esses 4 mil e pouco, posteriormente, insignificante valor, mas, numa primeira análise, não foi encontrada, não houve nenhum prejuízo ao interesse público, Excelência. Acatando a sugestão de Sua Excelência com relação à remessa ao TCU. Então, como voto o conselheiro Josué? Conselheiro Mário de Mello? Eu acompanho o destaque, Excelência. Conselheiro Mário Filho? Eu acompanho o relator. Dou por aprovado o processo. E nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos 6 processos. No primeiro processo, de número 10.920, 2014, contra uma impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Recebo a presidência de Vossa Excelência, dou por aprovado, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. No sexto processo, de número 228, 2019, a pedido de vista do conselheiro Mário Filho. Vista concedida. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário Mello. Temos 11 processos. No sétimo processo, o de número 2.768, 2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Conta para a manifestação. Senhora Presidente, trata-se de embargo de declaração interpostos tanto pela Procuradoria-Geral do Estado quanto pela empresa interessada Zetrasoft Limitada, com pedidos de efeitos infringentes. O Ministério Público conhece dos embargos, no entanto, nega provimento pela ausência dos requisitos de admissibilidade, omissão, obscuridade e contradição da decisão hostilizada. Pela negativa de provimento, Excelência. É pacificado por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos um processo de número 11.861, 2016, o qual possui sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Passo inicialmente a palavra ao relator. Senhora Presidente, eu gostaria de ouvir o destaque. Salvo engano, ele está no sistema. Ele está no sistema. Em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Eu acompanho, no caso, eu acompanho o Ministério Público, mas Tá. está no sistema. Eu acompanho o voto de destaque, a divergência do conselheiro Conselheiro Josué. Érico Desterro. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator, Excelência. Por maioria, aprovado de acordo com o voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos 4 processos. Terceiro processo, de número 14.556, 2018, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Passo inicialmente a palavra ao relator. Eu vou anuir com destaque.
Como? Vou concordar com o destaque. Então, pacificado, dou por aprovado. Processo de número 14.556, 2018. No demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Nossa pauta administrativa, temos 19 processos de minha relatoria. Observo que não foram registrados destaques. Registro que temos 6 servidores se aposentando. Jussara Mendes, Neide Aparecida, Vadisa Caldas, Maria Lucineide, José Carlos Carvalho Rocha, Doranice Reis do Nascimento. Esta presidência agradece aos mencionados servidores e deseja muita saúde na sequência de suas atividades. Eu Faculta a acompanho, palavra. Excelência. No que eu acompanho, Vossa Excelência, registrando a bravura desses servidores. Vossa Excelência citou primeiro a Jussara, que eu não lembro dos outros agora, e dizer que todos eles são merecedores, e a Jussara ali dá um sorriso largo, dizendo que, concordando, obviamente, que ela, tal qual os outros, foram guerreiros, guerreiras, aqui dentro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Parabéns pelo trunfo da aposentadoria, mas não nos abandone, por favor. Senhor presidente, voto da mesma forma, concedendo a aposentadoria e, da mesma maneira, parabenizando os servidores por terem alcançado esse momento. Espero em Deus que eu consiga também me aposentar. Parabenizando por terem alcançado esse momento na vida, todos ainda jovens e bem dispostos para novas atividades. Desejo, sinceramente, que busquem preencher o longo tempo que lhes resta de vida com atividades produtivas. Esse é o meu desejo franco e verdadeiro. Conselheiro Josué. Na mesma esteira, mas com uma dúvida aritmética, né? Como é que pessoas aparentemente tão jovens têm tantos anos de serviço? Ou começaram cedo, ou têm um DNA privilegiado, ou os seus médicos e suas academias fizeram o resto. De acordo. Conselheiro Mário de Mello. Senhor presidente. Conselheiro convocado Mário Filho. Também me associo parabenizando a todos pela conquista. Auditor Luiz Henrique. Parabéns a todos os recém-aposentados. Obrigado. Procurador João Barroso. Me associo, presidente, parabenizando os servidores que estão se aposentando. E quero aproveitar o ensejo também para agradecer as palavras do eminente conselheiro Josué Filho e dos demais conselheiros relacionados ao portal de transparência, ao ranking de transparência. É mais uma ferramenta que vem a somar com o tribunal na persecução do nosso Ministério de Controle Externo. Nos demais processos de licença e férias, dou por aprovado na pauta administrativa. Queria só reconvidar e comunicar, e a todos, que os conselheiros Érico, o conselheiro Mário e o auditor Luiz Henrique estarão conosco a presidir a primeira Câmara em seguida. Agradecendo a Deus por mais uma sessão. Próxima sessão para dia 28, na hora regimental. Muito obrigada a todos.